O algoritmo para minimização de autômatos finitos determinísticos. Bom, eu já coloquei aqui os 4 passos que o nosso algoritmo tem e o autômato que a gente vai trabalhar aqui. Nós vamos entender bem direitinho o que é que cada passo desse está querendo dizer para o nosso algoritmo ser executado. Vamos começar com a tabela. Vamos escrever aqui os estados de nosso autômato. Os nossos estados já estão numerados para facilitar o nosso trabalho, não é por acaso, e eles começam do 0 e vão numerados, do 0 a 1 até o 6. Nós primeiro vamos escrever uma coluna aqui, começando a partir do segundo estado, no caso 1, porque o primeiro é o estado 0, só por questão de numeração também, e por questão de ordem, porque vai facilitar as coisas no nosso algoritmo. Enfim, continuando, vamos escrever aqui os estados, estado 1, estado 2, estado 3, 4, 5 e 6. Agora nós vamos fazer a mesma coisa, só que aqui embaixo numa linha horizontal, começando do primeiro estado, que é o 0, e vamos até o penúltimo de nossos estados. O último estado que a gente tem é o 6, então nós vamos escrever aqui na horizontal os estados até o estado 5. Continuando. Estado 2, estado 3, estado 4 e estado 5. Essa tabela que nós temos, bom, nós vamos desenhar as linhas e as colunas. Estou vendo esses quadrados onde coincide os estados, por exemplo, 1 com 1, vamos marcar com x. 2 com 2, formando essa diagonal aqui. Agora o que a gente faz? Dessa diagonal aqui para cima, a gente apaga. Aqui é a tabela, depois de apagar da diagonal para cima, e também deu uma melhorada nela. Agora a gente começa as iterações de nosso algoritmo. Nessas iterações, nós vamos marcar os quadros de nossa tabela e com isso, com as marcações, a gente vai saber quais são os estados redundantes. Os estados que têm equivalência entre si e a gente pode acabar juntando no nosso autômato. É desse processo de fazer a fusão entre algum estado equivalente, é fazendo esse trabalho que a gente vai conseguir minimizar o número de estados que a gente tem nele. Nessa primeira iteração, nós vamos fazer esse passo 2 aqui. E é o seguinte, estou vendo esses estados aqui que formam coordenadas? Quais deles nós temos estados de aceitação? Nós temos o estado 1 e o estado 3. Vou marcar aqui. Vamos agora analisar cada coordenada formada, cada quadro desse. Esses estados aqui, somente um deles é um estado de aceitação? Por exemplo, no caso desse quadro, dessa coordenada formada pelo estado 1 e o estado 0. Somente um deles é estado de aceitação? Sim. Então vamos marcar. Nós vamos marcar com o número 1. As marcações que nós vamos fazer serão com números, e números que indicam qual foi a iteração que essa marcação aconteceu. Nesse caso, essa foi a primeira iteração, então nós vamos marcar com o número 1. Bom, já a coordenada formada pelo estado 2 e estado 0. Um deles é estado de aceitação? Não, então não marcamos. A coordenada formada pelo estado 3 e 0. Pelo menos um deles é estado de aceitação? Sim, então marcamos. 4 e 0. Nenhum é estado de aceitação, não marca. Assim como no caso do 5 e do 0, do 6 e do 0. E assim nós vamos fazer para cada um deles. Uma dúvida que você pode ter. No caso da coordenada formada pelo estado 3 e pelo estado 1. Ambos são estados de aceitação. Eu posso marcar? Não. Somente um deles, sendo o estado de aceitação, é que você poderá marcar. Se você não tiver nenhuma das duas coordenadas, por exemplo, na coordenada 4 e 2, nenhum desses dois estados são estados de aceitação, então você não vai marcar. Assim como nessa coordenada entre o estado 3 e o estado 1, vem aqui, onde os dois são estados de aceitação, também não marca. Somente as coordenadas, repetindo mais uma vez,
onde um dos estados que compõem a coordenada são estados de aceitação, como também na coordenada formada pelo estado 4 e estado 1. Somente um deles é estado de aceitação, então a gente marca. E repetindo também, marca com o número que indica a iteração em que essa marcação aconteceu. Continuando a nossa iteração, a coordenada entre o estado 5 e 1, um deles é estado de aceitação, então marcamos. Estado 6 e estado 1, um deles é estado de aceitação, então marcamos. Estado 2 e estado 3, um deles é estado de aceitação, então marcamos. Estado 4, estado 3, estado 5, estado 3, estado 6, estado 3. Essas coordenadas têm um dos estados sendo estado de aceitação. Então, marcamos todos eles. Essa foi a primeira iteração de nosso algoritmo. A partir de agora, todas as iterações serão bem parecidas umas com as outras. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos verificar as coordenadas dos caracteres. Que caracteres? Vamos tomar agora, depois que a gente concluiu a iteração 1, vamos verificar mais uma vez as coordenadas. Agora nós vamos nos atentar ao seguinte, o estado 2, quando recebe A. Vou escrever aqui embaixo, estado 2, quando recebe A. Escrever assim, dessa maneira mesmo, para poupar tempo. Para qual estado ele vai? O 2, quando recebe A, vai nessa transição aqui para o estado 4. E o estado 0, quando recebe A, vai para qual estado? 5. Estado 4 e estado 5, na nossa tabela, já foram marcados? Não. Então, a gente vai verificar. O estado 2, quando recebe B, vai para qual estado? 2, quando recebe B, vai para o estado 5. E o estado 0, quando recebe B, vai para o estado 1. Aqui. Essa coordenada aqui, entre o estado 1 e o estado 5, nós já temos uma marcação feita em alguma iteração anterior? Vamos ver. Coordenada formada pelo estado 5 e estado 1, sim, nós temos uma marcação aqui. Então, nós vamos marcar essa coordenada aqui. Marcar com o número 2, porque é na iteração número 2 que nós estamos fazendo essa marcação. Continuando com a próxima coordenada. O estado 4. Quando recebe A, para qual estado nós vamos? Nós vamos aqui para o estado 0. E esse estado 0, quando recebe A, nós vamos para qual estado? Vamos ao estado 5. A coordenada formada por esses dois estados já foi marcada em alguma iteração? Estado 5 e estado 0? Não. Então, vamos repetir essa pergunta agora para B. O estado 4, quando recebe o caractere B, para qual estado a gente vai? Nós vamos ao estado 3. E o estado 0, nós vamos ao estado 1. Essa coordenada aqui já foi marcada em nossa tabela? Vamos ver. Estado 1 e estado 3. Estado 3 e estado 1, tanto faz. Bom, não foi marcado também. Então, nós vamos deixar em branco e continuar com a nossa iteração.